senhores, meu nome é Marcelo Comete e este é o programa Saber Direito. Durante essa semana, vocês puderam ter aí a oportunidade de analisar, juntamente com o professor Castellani e comigo no primeiro encontro, os principais aspectos do direito falimentar, ou seja, da empresa em crise sob o ponto de vista da falência do empresário. O que nós vamos tratar hoje, nessa última aula desse curso, é justamente o instrumento previsto em nosso ordenamento jurídico para auxiliar o empresário devedor que atravessa um momento de crise econômico-financeira a recuperar a sua atividade, a reerguer a sua empresa. Trata-se da chamada recuperação de empresas. Mas vejam, a recuperação de empresas foi introduzida em nosso ordenamento jurídico pela atual Lei de Falências, pela Lei 11.101 de 2005. Em outras palavras, o Instituto da Recuperação de Empresas, dentro do nosso ordenamento jurídico, é um instituto um tanto quanto novo. Mas isso não significa que antes da Lei 11.101 de 2005, o empresário que estivesse atravessando um momento de crise econômico-financeira estaria em completo desamparo, sem nenhum instrumento legal para auxiliá-lo a se recuperar. Esse instrumento era a chamada concordata. Durante o decreto de 45, durante o decreto-lei 7661 de 45, havia no direito brasileiro um instituto que tinha a mesma finalidade que a recuperação de empresas tem hoje, qual seja, auxiliar aquele empresário, antes comerciante, que estivesse atravessando um momento de crise econômico-financeira, a reerguer a sua atividade, a recuperar a sua empresa. Esse instituto jurídico era a concordata. Só que, muito embora a concordata tivesse a mesma finalidade que hoje tem a recuperação de empresas, esses dois institutos apresentam diferenças fundamentais. Na verdade, a única semelhança entre eles está no fato de que o objetivo de ambos os institutos é auxiliar aquele que atravessa um momento de crise a recuperar a sua atividade. Porém, apresentam diferenças estruturais básicas. E a primeira grande diferença, que vale aqui a pena destacarmos, é a necessidade da anuência prévia dos credores. Senhores, durante a vigência do decreto de 45, para que o comerciante, posteriormente o empresário, tivesse acesso a esse benefício, ao benefício da concordata, bastava ele preencher a determinados requisitos estabelecidos no decreto-lei, e assim ele poderia impor aos seus credores ou a remissão, o perdão de até 50% de suas dívidas, ou a dilação no prazo de pagamento de suas obrigações, em até 24 meses. Mas vejam, neste caso, não haveria necessidade da prévia anuência desses credores. Esses credores, ainda que não concordassem com a concessão do benefício, se o empresário preenchesse aos requisitos legais, ele teria concedido a sua concordata. Portanto, durante a vigência da concordata, a anuência prévia dos credores pouco importava para que o juiz concedesse ou não ao empresário o benefício legal. No entanto, com a nova Lei de Falências, a Lei 11.101 de 2005, tornou-se impossível ao empresário pleitear este benefício, que deixou de existir no nosso ordenamento jurídico. Na verdade, a concordata foi substituída pelo Instituto da Recuperação de Empresas. E na recuperação de empresas, o empresário só terá acesso ao benefício legal se houver a prévia anuência de seus credores. Mais para frente, quando analisarmos as modalidades de recuperação de empresas, nós veremos qual é o quórum necessário para a aprovação do chamado Plano de Recuperação de Empresas. Afinal, para que o empresário tenha acesso à recuperação de sua atividade, é fundamental hoje que os seus credores aprovem o plano por ele apresentado. Nesse plano, o empresário vai apresentar aos seus credores os instrumentos que entende serem necessários para que ele possa reerguer a sua atividade. E perceba, essa é uma outra diferença para com a concordata. Enquanto, durante a vigência do decreto de 45, durante a vigência da concordata, o empresário tinha apenas dois instrumentos para recuperar a sua atividade, quais seriam esses instrumentos? A dilação e a remissão. Na recuperação de empresas, o empresário é livre para apresentar aos seus credores o instrumento que melhor lhe convier.
Ele pode pedir a remissão? Pode. Ele pode pedir a dilação? Pode. Mas se ele entender que para recuperar a sua atividade é necessária a incorporação de sua empresa por outro empresário ou a venda do seu estabelecimento para outro empresário, ele é livre para apresentar esses instrumentos como meios para a recuperação de sua atividade. Na concordata não havia tal possibilidade. Na concordata, o empresário estava limitado a 2 instrumentos, a dilação e a remissão. E mais, a remissão estava limitada a 50% dos créditos quirografários, ou seja, somente até metade dos créditos quirografários o empresário poderia obter o perdão de suas dívidas. Já na recuperação de empresas, se o empresário entender que para reerguer a sua atividade é necessário o perdão, a remissão de 80%, 90%, 100% de tudo que deve, ele pode pedir. Mas veja, hoje nós temos um sistema de pesos e contrapesos. Não adianta nada o empresário apresentar aos credores um plano onde prevê como instrumento para a recuperação de sua atividade a remissão de 100% de todas as dívidas, que muito provavelmente este plano não será aprovado pelos credores. E se o plano não for aprovado pelos credores, evidentemente, o empresário não terá acesso ao benefício da recuperação de sua empresa. Então, na hora de elaborar o plano, na hora de elaborar o plano de recuperação de empresas, é fundamental que o empresário apresente os instrumentos necessários para reerguer a sua atividade, mas considerando que, se não houver a aprovação do plano apresentado aos credores, ele não terá acesso ao benefício legal. Pois bem, uma outra diferença importante entre concordata e recuperação de empresas está no momento em que se pode pleitear o benefício legal. Veja, durante a vigência da concordata, existiam 2 modalidades, a concordata preventiva e a concordata suspensiva. Ou seja, o empresário poderia requerer o benefício da concordata tanto antes da decretação de sua quebra, era chamada concordata preventiva, como após a decretação de sua falência, na chamada concordata suspensiva. Hoje, com a recuperação de empresas, o empresário falido não poderá pleitear o benefício da recuperação de sua atividade. Por sinal, como vocês viram com o professor Castellani, é no prazo da sua defesa que o empresário terá a última oportunidade para requerer aos seus credores a recuperação judicial de sua atividade. Na concordata, essa possibilidade era possível. Na verdade, uma vez decretada a falência do empresário, antes de sua liquidação, ele poderia requerer a chamada concordata suspensiva. Então, mesmo durante o trâmite do processo falimentar, seria possível suspender a falência do empresário, que seria beneficiado pelo Instituto da Concordata. Uma última diferença que vale a pena destacarmos, antes de entrarmos efetivamente no estudo da recuperação de empresas, está no fato de que a recuperação poderá se dar tanto judicialmente como extrajudicialmente. Na concordata, não era possível ao empresário pleitear o benefício legal. Mas está difícil, hein? Vamos lá. Na concordata, não era possível ao empresário pleitear o benefício legal extrajudicialmente. Na verdade, a concordata só se dava em juízo. E se o empresário convocasse os seus credores para que extrajudicialmente pleiteasse as mesmas vantagens concedidas pela concordata, ele estaria praticando um ato de falência. Essa era a chamada concordata branca. Uma vez configurada a concordata branca, o empresário poderia ter a sua falência decretada. Ou seja, uma vez convocados os credores para que extrajudicialmente o empresário pleiteasse os mesmos benefícios concedidos pela concordata, ele poderia ter a sua falência decretada. Por quê? A concordata só se dava em juízo. Então, senhores, feitas essas análises iniciais sobre as principais diferenças entre esses 2 institutos, vamos iniciar a análise da recuperação de empresas. A análise da recuperação de empresas dada em juízo, a chamada recuperação judicial. Pois bem, o primeiro ponto importante sobre a recuperação judicial está em saber quais são os requisitos para que o empresário possa pleitear este benefício legal. Quais são os requisitos para que o empresário possa requerer a recuperação de sua atividade?
Esses requisitos estão previstos no artigo 48 da Lei 11.101 de 2005. Qual é o primeiro requisito? O primeiro requisito é que o empresário esteja exercendo regularmente a sua atividade há mais de 2 anos. Então, em primeiro lugar, para que o empresário possa requerer a recuperação de sua atividade, ele tem que estar devidamente inscrito na junta comercial de sua respectiva sede há mais de 2 anos. O empresário irregular, o empresário de fato, aquele empresário que não cumpre com o seu dever de se inscrever na junta comercial, não terá acesso ao benefício da recuperação de sua atividade. Por sinal, essa é uma das sanções impostas pelo nosso legislador àquele empresário que descumpre com o seu dever de registro. Afinal, nos termos do artigo 967 do Código Civil, é obrigação a que se submete todo empresário o registro prévio na junta comercial. E vejam, não é em qualquer junta. O empresário, para cumprir esse dever, deverá estar necessariamente inscrito na junta comercial de sua respectiva sede. Portanto, se o empresário está sediado na cidade de São Paulo, de nada adiantará ele se inscrever na junta comercial do estado da Bahia. Ele tem que estar inscrito na JUSESP, na junta comercial do estado de São Paulo. Se o empresário, por sua vez, estiver sediado na cidade de Goiânia, ele tem que estar inscrito na junta comercial da onde? Do estado de Goiás. Agora, e se o empresário estiver sediado no Distrito Federal? Será na junta do estado de Goiás? Não. Aqui nós teremos, no Distrito Federal, uma junta comercial própria, a junta comercial do Distrito Federal. Então, muito embora, em regra, os empresários devam estar registrados na junta comercial de sua respectiva sede, do estado de sua respectiva sede, se ele estiver sediado no Distrito Federal, haverá aqui uma junta comercial própria para que seja procedido ao seu registro. Pois bem, registrado, o empresário passa a exercer regularmente a sua atividade e, após 2 anos, ele poderá pleitear o benefício da recuperação judicial de sua atividade, desde que ele tenha preenchido aos demais requisitos previstos no artigo 48 da Lei 11.101 de 2005. E qual seria o segundo requisito? O segundo requisito é que este empresário não seja falido. Afinal, como nós vimos, uma vez decretada a falência do empresário devedor, ele não terá mais acesso à recuperação de sua empresa, de sua atividade. Então, o segundo requisito para que o empresário tenha acesso à recuperação judicial de sua empresa é que ele, empresário devedor, não seja falido. Mas vejam, o legislador permite que, se no passado o falido teve a sua falência decretada no exercício de uma outra atividade, possa agora requerer a recuperação de sua atividade. Mas para isso é indispensável que o empresário esteja devidamente reabilitado. Como assim, professor? Vejam só. Uma vez decretada a falência, o empresário não tem mais acesso à recuperação de empresas. Sendo esse empresário uma pessoa natural, uma pessoa física, após o encerramento da falência, a vida dele continua. Mas, como vocês viram na aula passada com o professor Fernando Castellani, enquanto ele não obtiver a sua reabilitação, ou seja, enquanto ele não obtiver a declaração por sentença da extinção de todas as obrigações decorrentes do processo falimentar, ele, empresário, não poderá voltar a explorar uma atividade empresarial, na medida em que o falido, enquanto não reabilitado, está impedido, não podendo ser empresário. Pois bem, este empresário teve a sua falência decretada, foi reabilitado e depois voltou a exercer uma atividade empresarial, voltou a explorar uma empresa. Pois bem, há 5 anos ele explora uma nova atividade. Só que, nos últimos meses, ele está atravessando um momento de crise econômico-financeira. Ele percebe que não vai conseguir honrar com todos os compromissos assumidos. Ele percebe que não tem o fluxo de caixa necessário para pagar os seus devedores. Então, o que ele faz? Pleiteia a recuperação judicial de sua atividade. Ora, este empresário não é falido.
foi no passado. E todas as obrigações decorrentes daquela falência que ocorreu no passado foram declaradas extintas por sentença. Portanto, senhores, este empresário, muito embora falido no passado, está devidamente reabilitado. Ele vai poder pleitear a recuperação de sua atividade? Em princípio, irá. Por quê? A lei impede que o falido pleiteie a recuperação judicial. Mas, se ele faliu no passado e hoje está devidamente reabilitado, ele poderá, pelo menos em princípio, desde que atendido aos demais requisitos, requerer a recuperação judicial de sua atividade. Terceiro requisito. Esse empresário, naquela falência que ocorreu no passado, não poderá ter sido condenado por crime falimentar. Nem ele, nem os seus administradores. Então, o terceiro requisito é que o empresário não tenha sido, nem tenha administradores que tenham sido condenados por crime falimentar. Se o empresário, naquela falência que ocorreu no passado, tiver sido condenado por crime falimentar, ele não terá acesso à recuperação de sua atividade. Ainda que hoje esteja reabilitado, ele não poderá pleitear a recuperação de sua empresa. E vejam, não é apenas ele, empresário. Os seus administradores também não poderão ter no passado respondido por crime falimentar. Não apenas respondido, mas condenados por crime falimentar. A lei veda ao empresário que tenha administrador, que tenha sido condenado por crime falimentar, o benefício da recuperação de sua atividade. Pois bem, primeiro requisito, ser empresário regularmente inscrito há mais de 2 anos. Segundo requisito, não ser falido. E se o foi, estar devidamente reabilitado. Terceiro requisito, não ter administrador que tenha sido condenado por crime falimentar, nem ter sido condenado por crime falimentar. Quarto requisito. Senhores, o empresário não pode ficar pleiteando todo ano a recuperação de sua atividade. Por isso, o legislador estabelece um lapso temporal mínimo entre a concessão de uma recuperação e a próxima. Esse lapso temporal é de 5 anos. Então vejam, qual é o nosso quarto requisito? Não ter se beneficiado pela concessão da recuperação judicial de sua atividade nos últimos 5 anos. E se foi microempresário, não ter se beneficiado da concessão de recuperação judicial com base em plano especial nos últimos 8 anos. Esses, senhores, são os requisitos estabelecidos no artigo 48 da Lei 11.101 de 2005. E uma vez preenchidos esses requisitos, o empresário poderá requerer a recuperação judicial de sua atividade. Vejam, esses requisitos que nós vimos para a recuperação judicial também se aplicam para a recuperação extrajudicial. Então, seja para a recuperação judicial, seja para a recuperação extrajudicial, é indispensável que o empresário preencha todos esses requisitos para que ele possa pleitear em juízo ou extrajudicialmente os benefícios da recuperação de sua atividade. Pois bem, o empresário preenche os requisitos. Em se tratando de uma recuperação judicial, irá peticionar e requerer ao juiz a concessão da recuperação de sua atividade. Na sua petição inicial, ele vai demonstrar o preenchimento dos requisitos do artigo 48 e irá instruí-la com inúmeros documentos descritos taxativamente no artigo 51 da Lei 11.101 de 2005. Então, no artigo 51 da Lei 11.101 de 2005, nós temos lá os documentos que o empresário deverá apresentar quando do requerimento da sua recuperação judicial. Por exemplo, ele vai ter que apresentar a relação nominal de todos os seus credores. Também terá que apresentar a relação de seus empregados. Deverá apresentar os seus documentos contábeis, ou seja, as suas demonstrações financeiras, balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, enfim, são inúmeros documentos. Uma vez instruída a petição inicial com todos esses documentos e demonstrado ao juiz que ele, empresário, preenche os requisitos do artigo 48, o juiz irá deferir o processamento da recuperação judicial.
Perceba uma coisa importante. Não é na petição inicial que o empresário deverá apresentar o seu plano de recuperação judicial. Na verdade, o documento mais importante numa recuperação judicial, qual seja o plano de recuperação de empresas, não é apresentado junto com a petição inicial. Na verdade, o empresário deverá apresentar o seu plano de recuperação somente a partir do momento em que é publicado o despacho que defere o processamento da recuperação judicial. Então vejam, somente a partir do momento em que o juiz deferir o processamento da recuperação judicial e esse despacho for publicado, é que começará a correr o prazo improrrogável de 60 dias para que o empresário apresente o seu plano de recuperação judicial. No artigo 50 da Lei 11.101 de 2005, nós encontramos exemplificativamente alguns instrumentos que o empresário poderá apresentar aos seus credores como meio para reerguer a sua atividade, como forma para recuperar a sua empresa. Esses instrumentos estão previstos exemplificativamente. Na verdade, o empresário é livre, como eu disse a vocês no início da aula de hoje, para apresentar um instrumento que bem entender, que melhor lhe convier para que ele possa reerguer a sua atividade. Os principais instrumentos estão na remissão, na dilação e na venda de sua atividade, de sua empresa, de seu estabelecimento também. Bem, a remissão e a dilação, como vimos, eram os dois únicos instrumentos previstos durante a vigência do decreto de 45, quando nós tínhamos a concordata e não a recuperação de empresas como um instituto para auxiliar o empresário devedor a se recuperar, a se reerguer. Só que hoje, a remissão e a dilação não estão mais limitados a 24 meses, no caso da dilação, e a 50% das dívidas quirografárias, no caso da remissão. Hoje o empresário é livre. Se ele quiser pleitear uma dilação em 5, 10 anos para pagar tudo o que deve, ele pode. Se ele quiser requerer uma remissão de 40, 50, 80, 90, 100% do que ele deve, ele pode. Mas percebam, como eu disse a vocês, esse plano deverá obter a aprovação dos credores. Afinal, uma vez apresentado o plano de recuperação judicial, abre-se um prazo de 30 dias para que os credores do empresário possam apresentar objeções ao plano apresentado. Ao final deste prazo, duas situações poderão ser verificadas. A primeira situação é aquela onde não há nenhuma objeção. Nenhum credor se manifestou contrariamente ao plano apresentado pelo empresário. Ora, se não houver objeção por parte dos credores, não há ao juiz outra alternativa senão conceder a recuperação judicial da atividade. Então, decorridos 30 dias, após a apresentação do plano, sem que haja objeção por parte dos credores, o juiz irá conceder a recuperação judicial ao empresário devedor. Agora, sempre existe um chato, não é verdade? Sempre existe um credor que vai lá implicar, não vai gostar de algo que o empresário apresentou no seu plano e vai se opor ao plano apresentado. Senhores, havendo objeção, seja de um único credor, seja de alguns credores ou de todos os credores, o que o juiz irá fazer? Decretar a falência do empresário? Ou será que, com base no princípio da preservação da empresa, analisando o plano e entendendo ser o plano viável, o juiz irá conceder a recuperação dessa atividade? Nenhuma coisa, nem outra. Havendo objeção por parte dos credores, o juiz irá convocar a assembleia de credores, para que os credores possam, em assembleia, discutir o plano apresentado pelo empresário devedor. E, nesta assembleia, irão votar o plano. Pode ser o plano apresentado pelo empresário, pode ser o plano apresentado pelo empresário com modificações, pode ser um novo plano apresentado pelos credores. Se esse plano, em assembleia, for aprovado, o empresário então terá concedido a recuperação de sua atividade. Agora, e se em assembleia o plano for rejeitado pelos credores? Havendo a rejeição do plano
na Assembleia de Credores, qual é a consequência? O juiz irá convolar a recuperação judicial em falência. Então percebam, se os credores do empresário não aprovarem o seu plano em assembleia, a consequência necessária da rejeição do plano é a convolação da recuperação judicial em falência. Certo, senhores? Agora, existe um outro momento que isso também pode ocorrer. Existe um outro momento em que o juiz também poderá convolar a recuperação judicial em falência. Qual seria esse outro momento? Eu disse aos senhores que o empresário tem o prazo improrrogável de 60 dias da publicação do despacho que deferir o processamento da sua recuperação judicial para apresentar o seu plano. Pois bem, se decorrido esses 60 dias não houver a apresentação do plano de recuperação judicial, o empresário também terá a sua recuperação convolada em falência. Portanto, na prática, nós costumamos dizer que uma vez deferido o processamento da recuperação judicial pelo juiz, o empresário não tem mais saída. Ou ele vai ter deferida, concedida a sua recuperação judicial, ou ele vai ter convolada a sua recuperação em falência. Será convolado em falência, seja porque o empresário não apresentou o plano, seja porque o plano foi apresentado e os credores em assembleia o rejeitaram. Será concedida, se não houver objeção por parte dos credores, quando da apresentação do plano, ou, havendo objeção por parte dos credores, em assembleia, esse plano seja aprovado. Esse é o trâmite da recuperação judicial. Pois bem, analisado esse trâmite, um ponto muito importante está na votação do plano. Afinal, qual é o quórum necessário para que esse plano seja aprovado? É muito simples, é muito fácil dizer a vocês que, havendo objeção por parte dos credores, caso os credores se manifestem contrariamente ao plano apresentado, o juiz determinará a convocação de assembleia e os credores em assembleia deverão votar o plano. Pois bem, mas qual é o quórum necessário para a aprovação do plano? O que é necessário para que o empresário tenha o seu plano aprovado? Em primeiro lugar, é fundamental que os senhores saibam que uma assembleia de credores está dividida em classes. E essas classes estão divididas de acordo com a natureza do crédito que o credor é titular. Então, nós teremos uma primeira classe destinada aos titulares de créditos trabalhistas e daqueles que detêm créditos decorrentes de acidentes do trabalho. Uma segunda classe destinada exclusivamente apenas aos titulares de créditos com garantia real. E uma terceira e última classe que é destinada a todos os demais credores. Créditos com privilégio geral, créditos com privilégio especial, créditos quirografários e créditos subordinados. Então, na Assembleia de Credores, os credores votarão divididos nestas três classes. Créditos trabalhistas e decorrentes de acidente de trabalho, créditos com garantia real e créditos quirografários com privilégio especial, privilégio geral e subordinados. Pois bem, aonde está o credor tributário? Aonde estão os créditos tributários? Os senhores percebam que em nenhuma dessas classes eu mencionei a vocês o credor tributário. E por quê? Porque o crédito tributário não se submete aos efeitos da recuperação judicial. O credor tributário, senhores, não vota na Assembleia de Credores porque ele não se submete aos efeitos da recuperação judicial. Então, está correto não ter esta classe na Assembleia? Claro que sim. Agora, qual é o quórum necessário para a aprovação do plano? Pois bem, para que o plano seja aprovado, o empresário devedor deverá obter a maioria dos votos em cada uma das classes. Então, para que o plano de recuperação judicial, por ele apresentado, seja aprovado em Assembleia de Credores, em cada uma dessas três classes, o plano deverá obter a maioria dos votos. Agora, como são computados os votos? Será que os votos são computados por cabeça? Cada credor tem direito a um voto? Será que o voto é computado em função do crédito detido pelo credor? Aquele credor que tem mais crédito tem mais voto.
Aquele credor que tem menos crédito tem menos voto. Como é computado o voto? Depende da classe. Na primeira classe, dos créditos trabalhistas e decorrentes de acidente de trabalho, cada credor, independentemente do valor de seu crédito, terá direito a apenas um voto. Então, nós dizemos que na classe dos credores trabalhistas e titulares de créditos decorrentes de acidente de trabalho, o voto é contado por cabeça. Então, se eu tenho lá o diretor-presidente da sociedade, que tem um crédito a receber de R$100.000, e eu tenho lá 10 empregados que têm um crédito a receber no valor de R$10.000 em conjunto, senhores, se o diretor-presidente, detentor de um crédito no valor de 100 mil, votar favoravelmente ao plano, e os 10 empregados que junto titularizam um crédito no valor de R$10.000 votarem contra o plano será rejeitado nesta classe. Por quê? Porque, na verdade, eu tive 10 votos a 1. Pois, na classe dos credores trabalhistas, o voto não é contado em função do valor do crédito, mas sim por cabeça. Cada credor tem direito a um único voto. Mas isso só ocorre nesta classe. Na classe dos créditos com garantia real e na classe dos créditos com privilégio geral, especial, quirografários e subordinados, o voto é computado em função do crédito detido pelo credor. Ou seja, digamos que eu tenha lá 3 credores com garantia real. Um credor é titular de um crédito no valor de 800 mil e os outros 2 credores juntos titularizam um crédito no valor de 200 mil, R$100.000 cada um, perfazendo aí o total de R$1 milhão. Pois bem, então dentro dessa categoria, o valor total dos créditos é de R$1 milhão. Digamos que os 2 credores que titularizam juntos 200 mil votem contra o plano. E o credor que titulariza isoladamente R$800.000 vote favoravelmente ao plano. Ao contrário do que ocorre na classe dos credores trabalhistas, na classe com garantia real, o plano será aprovado. Muito embora eu tenha 2 credores votando contra a aprovação do plano e apenas um credor votando favoravelmente à aprovação do plano, nessa categoria o voto não é contado por cabeça. O voto é contado em função do crédito detido pelo credor. Quem tem mais crédito tem mais voto. Portanto, nesse caso, o credor que detém R$800.000 tem 80% dos votos. Se ele vota favoravelmente, independentemente dos demais, o plano estará aprovado. Certo, senhores? Tudo bem? E na terceira e última categoria, dos créditos com privilégio, dos créditos quirografários e subordinados. O voto também é computado em função dos créditos detidos pelo credor. Também não será computado por cabeça. Pois bem, para que o plano seja aprovado, é indispensável, então, que eu obtenha a maioria dos votos em cada uma dessas 3 classes. Mas, por se tratar da aprovação do plano de recuperação judicial, será admitida excepcionalmente a sua aprovação, ainda que eu não tenha obtido a aprovação nas 3 classes. Como assim, professor? Existe uma hipótese excepcional onde será possível a aprovação do plano de recuperação judicial, ainda que o empresário não tenha obtido a aprovação do seu plano nas 3 classes de credores. Como? Essa hipótese excepcional está prevista no artigo 58 da Lei 11.101 de 2005. Vejam só, o que é necessário para a aprovação do plano de recuperação de forma excepcional? Artigo 58. Cumpridas as exigências desta lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor, cujo plano não tenha sofrido objeção de credor, nos termos do artigo 55 desta lei, ou tenha sido aprovado pela Assembleia de Credores, na forma do artigo 45 desta lei. Como aprovado na forma do artigo 45 desta lei? É aquela regra geral que eu acabei de dar a vocês. Obteve a maioria dos votos em cada uma das 3 classes. Agora vejam o que estabelece o parágrafo 1º desse artigo 58. O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve a aprovação na forma do artigo 45 desta lei. Ou seja,
o juiz poderá aprovar o plano de recuperação judicial, ainda que este plano não tenha sido aprovado pela maioria dos votos nas 3 classes de credores reunidos em assembleia. Só que para isso, será necessário o quê? Que tenha sido obtido de forma cumulativa. Primeiro, inciso 1. O voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à Assembleia, independentemente de classes. Então, eu tenho lá 100 mil reais em créditos trabalhistas, eu tenho lá 1 milhão de reais em créditos com garantia real, e eu tenho mais 1 milhão de reais em créditos subordinados, quirografários e com privilégio. Ou seja, qual é o total dos créditos presentes à Assembleia? 2 milhões e 100. Pois bem, ainda que eu não tenha tido a aprovação na primeira classe de credores, ou seja, na classe de credores trabalhistas, eu poderei ter o plano aprovado se eu obtive, em primeiro lugar, a aprovação da maioria dos créditos presentes à Assembleia. Pois bem, mas basta isso? Não. Segundo requisito, é necessário também a aprovação de pelo menos 2 das 3 classes de credores existentes na Assembleia. Mas e se na Assembleia nós não tivermos créditos com garantia real? E se na Assembleia nós tivermos só 2 classes de credores? Então, nesse caso, será necessária a aprovação em pelo menos uma das 2 classes. Certo? Então, estabelece lá o inciso 2. A aprovação de 2 das classes de credores nos termos do artigo 45 desta lei, ou caso haja somente 2 classes de credores votantes, a aprovação em pelo menos uma delas. Por fim, é necessário ainda que seja atendido um terceiro requisito. Naquela classe em que não se obteve a maioria dos votos necessários para a aprovação do plano, é fundamental que, pelo menos, se tenha obtido mais de 1/3 dos credores votando favoravelmente a ele. Então, nos termos do artigo 58, parágrafo 1º, inciso 3 da Lei 11.101 de 2005, é fundamental que na classe onde o plano não houver sido aprovado, se tenha o voto favorável de mais de 1/3 dos credores. Presentes esses 3 requisitos, que são cumulativos, o empresário terá acesso à recuperação judicial de sua atividade. E por quê? Porque, nesse caso, nós estaremos diante de uma hipótese excepcional em que o legislador prevê, muito embora não haja aprovação na maioria das 3 classes, eu tenho o enquadramento de uma situação especial, de uma situação excepcional. Certo, senhores? Então, com isso, encerramos aí o trâmite da recuperação judicial. Existe uma outra forma de obter a recuperação de empresas, que é a recuperação extrajudicial. A recuperação extrajudicial é algo absolutamente novo no nosso ordenamento jurídico, na medida em que a concordata jamais poderia se dar extrajudicialmente. Como vimos no início da aula de hoje, a concordata, quando pleiteada extrajudicialmente, poderia ensejar a decretação da falência do empresário devedor. Hoje, a recuperação de empresas não precisa se dar tão somente de forma judicial. Ela também pode se dar de forma extrajudicial. E quais seriam as principais diferenças entre uma recuperação judicial e uma recuperação extrajudicial? A primeira grande diferença: os créditos que se submetem aos efeitos do plano. Na recuperação extrajudicial, além dos créditos tributários, os créditos trabalhistas também não se submetem aos efeitos do plano. Ou seja, enquanto na recuperação judicial nós temos a exclusão tão somente do crédito de natureza tributária, pelo menos o principal crédito que é excluído, na recuperação extrajudicial, além do crédito de natureza tributária, também merece destaque a exclusão do crédito de natureza trabalhista. Os empregados credores do empresário devedor não se submeterão aos efeitos do plano de recuperação extrajudicial. Uma segunda diferença, também muito importante. O grande problema da recuperação judicial para o empresário é o risco da sua convolução em falência. Afinal, nós vimos que, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial da atividade, o empresário não terá mais volta. Ou ele vai obter a concessão do benefício, ou ele terá convolada a sua recuperação em falência. Já na recuperação extrajudicial,
não há esse risco. E por que não há esse risco? Porque ainda que os credores não aprovem o plano de recuperação extrajudicial, o empresário não correrá o risco de falir. Não há a consequência que existe na recuperação judicial. A não aprovação do plano de recuperação extrajudicial não implica na decretação da falência do empresário devedor. Bem, essas são duas grandes diferenças. Agora, a terceira e última está no quórum necessário para a aprovação do plano. Nós vimos que o quórum para a aprovação do plano de recuperação judicial em assembleia é da maioria dos credores divididos nas 3 classes da assembleia. Pois bem, já na recuperação extrajudicial, o empresário terá acesso ao benefício legal de uma forma diferente. Para que ele possa obter a aprovação do seu plano, basta que ele tenha o voto favorável de mais de 3/5, ou seja, mais de 60% de seus credores. Se o empresário obtiver o voto favorável de mais de 60% de seus credores, ele terá o seu plano aprovado. Neste caso, a homologação judicial será obrigatória. Mas pode ser que ele obtenha o voto favorável da unanimidade dos credores. Pode ser que ele obtenha o voto favorável de todos os seus credores. Neste caso, a homologação judicial, nos termos da lei, será facultativa. Certo, senhores? Tudo bem? Então, com isso, encerramos aí a análise da recuperação extrajudicial. Apenas uma última ponderação. O empresário, ele tem acesso a esse benefício. Para ser empresário, ele precisa, necessariamente, exercer a sua atividade nos termos que nós analisamos na primeira aula deste curso, com profissionalismo, fins lucrativos e de modo organizado. Mas, além disso, para ter acesso à recuperação de empresas, é fundamental também que ele esteja exercendo regularmente a sua atividade. Pois bem, ocorre que existem certos empresários que não terão acesso à recuperação de empresas. E quem são esses empresários? O artigo 2º da Lei 11.101 de 2005 nos traz certos empresários que não se submetem ao âmbito de incidência desta lei. Esses empresários estão divididos em 2 incisos. No inciso 1, nós temos aqueles empresários que jamais poderão falir, os chamados absolutamente excluídos. E no inciso 2, os empresários relativamente excluídos. Tudo isso nós vimos na primeira aula do curso. O importante aqui é que não existe empresário absolutamente excluído da recuperação de empresas e relativamente excluído da recuperação de empresas, tal como ocorre na falência. Todos os empresários previstos no artigo 2º não terão acesso à recuperação de sua atividade. Então, uma instituição financeira jamais poderá pleitear a recuperação de sua empresa. Por exemplo, Banco Itaú. Banco Itaú é uma sociedade empresária, é um empresário, mas em hipótese alguma poderá ter acesso à recuperação de sua atividade, seja ela judicial, seja ela extrajudicial. Uma seguradora também, em hipótese alguma, terá acesso à recuperação de sua atividade. Uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, a mesma coisa. Certo, senhores? Pois bem, com isso, encerramos aí a nossa semana dedicada à empresa em crise, à análise dos institutos da falência e da recuperação de empresas. Foi uma satisfação muito grande estar aqui com vocês durante todo este período. Meu nome é Marcelo Cometti e este é o programa Saber Direito. Seria muito bom para nós receber as dúvidas que eventualmente os senhores telespectadores tenham no e-mail saberdireito@stf.jus.br. Bem, com isso ficamos por aqui. Um abraço a todos e até um próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal.